Graça e paz, pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E mais uma quinta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem visto, o que a gente tem aprendido, para que o Senhor realmente nos ensine a caminhar melhor. Esses dias, nós temos assistido a novela Gênesis. E durante esses momentos, esses nossos encontros, nós temos discutido sobre alguns pontos importantes desta novela. Se você tem assistido, você vai entender o que eu estou falando. Se você ainda não viu e perdeu algum capítulo, volta lá no YouTube e procura, porque é importante, é legal a gente poder caminhar junto nessa sequência. Como eu já falei, é uma novela bíblica que fala do livro bíblico e tem muita gente assistindo e muita gente perguntando pra gente várias questões, que é importante. E quem sabe, né? Numa dessa, o Espírito Santo converte corações, usa a novela para trazer vidas aos pés do Senhor. Amém? Muito bem. Na semana passada até hoje, a gente não pode esquecer de falar, a primeira coisa foi a história da Torre de Babel e a história de Semíramis, que é uma personagem que não existe na Bíblia, é uma personagem que foi pega da história grega e que tem um enredo muito interessante para o livro de Gênesis, né? Então ela é uma pessoa extremamente mentirosa. Ela é uma pessoa que coloca muito bem as palavras e sabe enganar as pessoas. E aí a gente percebe justamente isso. A mentira mata, a mentira destrói. E aí eu me lembro de alguns políticos, de alguns líderes famosos no mundo que fizeram a mesma coisa. Uma palavra bendita, uma mentira bendita, bem explicadinha, bem colocada, ela leva milhares de pessoas à morte, causa guerras e causa extremos conflitos. E aí a gente lembra de Hitler, por exemplo, que tinha um discurso maravilhoso e que a sua mentira destruiu praticamente uma nação inteira e várias outras, né? A gente vê políticos que fazem isso. E a gente lembra também de pastores. Lembra daquela história de Tim Tones, que acabou levando várias pessoas à morte por causa de uma mentira. De mentiras colocadas e bem colocadas para justamente confundir. E é isso que acontece, né? No Babel, as línguas foram confundidas. O diabo estava ali confundindo todo mundo, para todo mundo se esquecer e se afastar de Deus. E estas mentiras, hoje, para nós, como Gênesis é o começo de tudo e nos explicam várias coisas para hoje, as mentiras nos afastam de Deus. As mentiras causam guerras e causam muitos conflitos e destruições. Muito bem. Quando termina a história da Torre de Babel, vem então a história de Abrão. Mas antes de chegar na história de Abrão, eles estão contando a história do pai dele, que é Terá. Terá é um comerciante. Ele é um homem simples, ele é um homem que acredita em Deus, tanto ele como a sua esposa Amate. E eles vão morar numa cidade chamada Ur. E nesta cidade, a idolatria, ela é aos olhos vistos, né? Todos têm deuses, existem sacerdotes, sacerdotisas, que se oferecem, que fazem cultos, que fazem festas aos deuses. Muito bem. Nessa cidade, então, eu tinha que viver, ou melhor, eles tinham que viver segundo as regras da cidade. Só que a mulher de Terá, a mãe de Abrão, né, vamos dizer assim, ela acreditava num Deus que era único, num Deus que era verdadeiro. Ela orava, ela sabia que ele proveria todas as coisas e ela não aceitava outros deuses. Tanto é que ela tem um problema com o bebê, algumas mulheres vêm ajudar e aí trazem ídolos para a casa dela. Ela e Terá não aceitam isso, enterram os ídolos. Por causa disso, eles são presos. Uma série de questões é colocada lá na história da novela. Na Bíblia, nós não temos essa história contada de Terá, tá? A gente tem que ele era o pai de Abrão, de Arã e Naor, que são os 3 filhos que ele vai ter. E aí a gente vai perceber então que, de certa forma, Terá, ele queria crescer,
Ele queria prosperar como qualquer pai de família. A mulher dele estava grávida, ele estava casado há pouco tempo, vamos dizer assim, e ele tinha um sonho de mudar de vida. E é interessante que ele era um moço, ou melhor, ele era um homem que falava a verdade. Ele tinha um jeito especial de se comunicar com as pessoas. Ele conseguia convencer as pessoas, né, a ouvi-lo, a abaixar a guarda. E ele era um bom guerreiro, ele era corajoso, ele não tinha medo mesmo. Falava a verdade. E aí, naquele lugar difícil, Terá então sabia que Deus iria proteger tanto ele como sua esposa como o bebê. Mas era um lugar onde ele precisava mostrar que ele tinha uma certa autonomia. E aí o que vai acontecer? Durante todo esse processo, adorações a outros deuses, nada fácil viver ali. E praticamente, de certa forma, a gente vai perceber que ele vai buscar o sucesso. Ele vai buscar a prosperidade, que é o sonho de todo ser humano, principalmente o ser humano que conhece o dinheiro, que conhece a possibilidade de ganhar o dinheiro, né? Então ele, literalmente, ele obedece, ele ajuda, ele vai fazer de tudo para ter um bom nome na cidade que era nova, que ele não conhecia, né? E como eu te falei, viver numa cidade idólatra é muito difícil. E aí a gente fica imaginando, imagina nós, aqui em São Paulo, e nas cidades que a gente tem ao entorno. A gente busca riquezas, a gente busca oportunidades, a gente busca o dinheiro. É trabalhando, é vendendo alguma coisa, produzindo outras coisas. A gente, de certa forma, a gente quer também um pouquinho de sucesso. E muitos querem muito sucesso. E aí a gente lendo a história e ouvindo a história e sabendo como a gente vive hoje, a gente fica imaginando assim, nós também moramos numa cidade idólatra. Nós moramos numa cidade que tudo praticamente é aos deuses. É dinheiro, é televisão, é fama, é sexo, é ter, é ser, é o individualismo, são as mulheres que aparecem. Tudo, de certa forma, nessas adorações modernas, esses sacerdócios modernos, vamos dizer assim, de outros deuses, eles nos afastam de Deus. E aí a gente fica imaginando, hoje, eu me lembro muito da história de Daniel. Quando eles fazem aquela estátua grande de Nabucodonosor, e todos que se ajoelharem não morrerão. Mas Daniel e os seus amigos, eles não se ajoelham diante da estátua, porque eles não adoram as coisas da Babilônia, de Nabucodonosor. E aí a gente percebe que hoje nós somos convidados a prestar atenção e a observar assim, ó. Será que nós também, como Terá, não estamos dando uma quebradinha aqui, uma ajoelhadinha ali, uma douradinha ali? Por quê? Porque é muito fácil você adorar outros deuses. É muito fácil você servir a outros deuses. E é difícil permanecer servindo ao Deus único. Entende? Essa história, ela nos lembra isso para nós hoje. Será que de verdade eu tenho colocado a minha vida nas mãos do Senhor? Tenho de verdade acreditado que o Senhor proverá? E tenho de verdade falado, Senhor, eu não quero me contaminar? Por isso que é interessante essa novela está nos ensinando isso. E a gente está aproveitando esses instantes para isso. Difícil. A esposa de Terá, a Mate, estava tentando ser fiel a Deus. Ela não queria deixar outros deuses dominarem a vida dela. E nem a casa. Por isso que ela tinha acusações, ela tinha que obedecer às regras, mas ao mesmo tempo ela era estrangeira naquela terra. E a dificuldade que ela teve talvez seja a nossa hoje, de vencer as idolatrias, de vencer este mundo e os seus valores. Nós temos vários sacerdotes e sacerdotisas de vários deuses. E às vezes estão entrando na nossa casa.
E a pergunta é essa hoje. Nós permanecemos fiéis ao único Deus? Nós permanecemos buscando ao único Deus? Nós continuamos adorando ao único Deus? Ou nós já estamos sendo influenciados por esses deuses do mundo, por este amor ao mundo, por essa adoração ao mundo e tem nos afastado da presença de Deus? Pensa, Daniel nos ensina. Ele foi condenado, foi levado à cova dos leões, os amigos foram jogados na fornalha. Pensa, nós hoje permanecemos fiéis? E a história, eu não quero passar na frente do que a gente vai assistir. Mas vamos perceber o seguinte, será que na história que a gente está assistindo, Terá vai permanecer fiel? Será que Terá não vai se vender? Será que Terá também não vai falar, mas o que que tem? Mas não tem nada demais. Mas eu preciso para mostrar quem eu sou. Mas eu preciso porque eu preciso sustentar a minha família. Presta atenção. O que realmente é sucesso? O que realmente é prosperidade? Receber bênçãos do Senhor e as bênçãos que estão preparadas para mim no tempo certo do Senhor? Ou eu fazer a minha própria vontade para ter aquilo tudo que eu sonho e que eu quero? Pense, reflita e que o Senhor nos ensine e nos mostre através deste momento que a gente está tendo de estudo, permanecer fiéis em Deus. Por quê? Deus permanece fiel com cada um de nós. Eu sei o Deus que eu creio. Eu não posso me abaixar e me curvar ante os deuses deste mundo. Eu quero permanecer em santidade diante do Senhor. Vamos prestar atenção no restante e na nossa vida, como está? Este é o chamado do Senhor para nós hoje. A gente vai continuar. A gente não parou. Se você puder assistir, assista. E observe. O Senhor tem respondido muita coisa. O Senhor tem mostrado muita coisa. Basta eu abrir os meus olhos, os meus ouvidos e ouvir o que o Senhor quer que ensinar para a gente hoje, através da palavra do Senhor, do Antigo Testamento. Que o Senhor te abençoe. Deus, continua conosco. E Espírito Santo, por favor, nos ajude a jogar fora e a não cair na tentação de querer adorar outros deuses. Senhor, o mundo hoje adora o mal, adora a si mesmo. O mundo hoje se esqueceu de Deus. Mas nós, que sabemos o Deus que nós cremos, sabemos do teu amor, sabemos da tua promessa, sabemos de tudo que o Senhor fez, ensina-nos e ajuda-nos a permanecer fiéis em ti. Te louvo, te agradeço por esta oportunidade, por este momento de estudo, por esse momento de reflexão, que esses poucos momentos abram os meus olhos, abram a minha mente, para que eu possa de verdade entender e me manter fiel na sua presença, em nome de Jesus, e toda a minha casa ser salva e permanecer fiel em nome de Jesus. Te louvamos. Amém. E o Espírito Santo do Senhor, a graça do Deus Pai, Deus Filho, seja contigo. Contigo permaneça. Te dê sabedoria, a sua graça, a sua alegria, a restauração da sua fé. Te encha de graça e da sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Uma boa semana, que o Senhor te abençoe e a gente se vê semana que vem. Amém?